Trazemos o professor Rui Sá Silva Barros, historiador, e que lançou 2 livros de astrologia lá, já chamado Espelho Partido, primeiro, e AIDS, a Desordem Afetiva. E o Rui foi convidado, como historiador, também para fazer um paralelo da astrologia e do esoterismo. Tudo bem? Muito obrigado, Rui, obrigado para todos vocês, viu? Bom, boa noite. Agradeço ao Jorge mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês e trocar algumas coisas. Espero que a palestra traga algo de útil, benéfico e fecundo para a vida de cada um. Bom, gente, porque eu resolvi, quando o Jorge me convidou e falou que o tema estava um pouco aberto, nos anos anteriores ele veio estabelecer um temário e um calendário para as palestras, e dessa vez ele falou que estava meio aberto, né? Então eu resolvi falar sobre astrologia e esoterismo. Por que isso? Porque nós estamos vivendo basicamente o seguinte: estava me contando outro dia, uma pessoa estava me contando em São Paulo, que um supermercado está fazendo uma promoção agora do seguinte tipo: você faça a compra acima de R$40 e você ganha um mapa astrológico do computador, tá? Saiu uma reportagem a semana passada na Folha de São Paulo sobre o Walter Mercado e esse serviço de Disque 900, tá? Walter Mercado, ele tem esse serviço de Disque 900 em 23 países da América, recebe aproximadamente 50 mil chamadas por dia. Faça um cálculo multiplicado pelo valor de cada ligação e os minutos e etc, etc. O Fatiolo estava aqui agora há pouco falando de sindicato, da necessidade de sindicato. Realmente é uma situação que é preciso ser discutida. Esse pessoal que trabalha em Disque 900, eu fiquei sabendo, recebe, né, o astrólogo que trabalha no telefone, atende o telefone e faz todo o trabalho mesmo, recebe 8% da receita. Daquele valor que vocês veem lá na tela, né, tanto por minuto, o astrólogo recebe 8%. Nem banqueiro explora desse jeito funcionário, tá? Banco que eu trabalhei é mais ou menos 70 a 30. 70 de lucro e 30 de folha de pagamento. Parece que diminuiu um pouco a coisa agora, tá? 65, 35. Mas você vê num Disque 900 a barbaridade que é. Isso quer dizer que o mercado está aberto, está com muita mão de obra e eles podem fazer uma exploração desse tipo, tá? Eu estou chamando a atenção para tudo isso, inclusive a última vez que eu toquei nesse assunto, tinha algumas pessoas que trabalhavam no Disque 900 na plateia e causou uma polêmica terrível. Isso foi em março, em São Paulo, num congresso organizado pelo Valdemir. Eu estou chamando a atenção, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: uma das características essenciais de uma sociedade capitalista é mercantilizar tudo. Tudo que for possível será mercantilizado numa sociedade capitalista, né? Então, achar que o esoterismo, a astrologia e essas coisas vão ficar de fora é um engano total e completo. Vai ficar de dentro, sim. E no momento, nós estamos no seguinte pé agora: se uma multinacional descobre que avalia que esse mercado seja um mercado promissor, vocês vão ver o que vai acontecer. Quer dizer, vai estar inundado tudo quanto é lugar com um material didático bem simples, né? A astrologia vai ser reduzida a uma coisa bastante comestível e descartável. Porque outra característica do capitalismo não é só que transforma tudo em mercadoria. Da Segunda Guerra para cá é que transforma tudo em mercadoria descartável. As coisas são produzidas hoje para durar 2, 3 anos no máximo. Eu estou vendo aqui na plateia pessoas que devem ter mais de 50 anos que se lembram perfeitamente do problema dos móveis, por exemplo. Coisas simples, né? Que antes se fazia um móvel para durar a vida inteira e hoje se faz um móvel para durar 2, 3 anos para a pessoa ter que comprar de novo. E é assim que funciona essa sociedade, tá certo? Daí a questão do esoterismo, tá? Daí a questão do esoterismo. O esoterismo vai ser tomado ou não por esse tipo de funcionamento. Essa é a grande questão que está colocada para a gente.
E nisso a gente pode fazer uma reflexão sobre essa questão, né? O que é o esoterismo? Essa é um tema que já está sendo abordado, por exemplo, no nível universitário, no nível superior. Um autor na França escreveu um livro chamado O Esoterismo, está traduzido em português esse livro, é de uma editora pequena, eu nunca tinha ouvido falar nessa editora, é a Papyrus. E o nome do autor desse livro é Antoine Febre. E ele começa o livro dizendo o seguinte, que é dificílimo definir o que é esoterismo, porque se a gente vai numa livraria e vê a estante de esoterismo, a gente vai encontrar um material absolutamente heterogêneo. Vai encontrar livros sobre duende, homeopatia, cristais, astrologia, tá? Bruxas, e não sei mais o que, não sei mais o que, uma gama infinita, né? Quer dizer, o que permite, qual é o critério que permite a uma pessoa dizer isso é esotérico, isso não é esotérico? O que define o esoterismo? Ele parte dessa questão, e ele consegue fazer algumas coisas bastante interessantes, mas a meu ver, ele perde de vista algo importantíssimo. Porque ele toma como o começo da investigação dele o que estava acontecendo na Europa na Renascença, no século XVI, ou seja, no seio da cristandade. Nós temos pouco tempo, já é tarde, vocês estão cansados. Então eu vou fazer algumas afirmações aqui que estão baseadas em muita pesquisa, mas que podem parecer um pouco abruptas do jeito que vão ser lançadas e colocadas. A questão essencial no esoterismo é a seguinte: o esoterismo é parte da religião, das religiões, não de uma religião especial, das religiões. Basta a gente olhar para o lado, tá? Para o judaísmo, para o islamismo, para o budismo, para as religiões dos Vedas, que nós vamos perceber em todas elas existem correntes esotéricas, tá certo? Dentro da religião. No cristianismo não. Nós vivemos aqui no Ocidente um problema seríssimo, porque houve um esoterismo cristão, que foi uma seita chamada, que é conhecida pelos gnósticos, que se manifestaram publicamente, entraram em choque com a hierarquia da igreja e foram eliminados. Os documentos deles, os manuscritos deles, uma parte desse material, foi encontrada agora, em 1945, no Egito, na Hammadi. Portanto, existiu um esoterismo cristão, sim, mas ele foi destruído. Ele foi destruído e isso provocou, na área da cristandade, uma tentativa de fazer um sincretismo. Então você pega, por exemplo, na Renascença, Paracelso, Nostradamus, Guilherme Postel, Reuchlin, todo aquele povo da Renascença. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando pegar a alquimia, que veio através dos árabes, a cabala, que veio através dos judeus, que é uma mística dos judeus, tá? E os papiros herméticos, que foram escritos em Alexandria no começo da era cristã, que foi um esoterismo do começo da era cristã, século II e III, e foram redescobertos e traduzidos no Ocidente por um astrólogo, Martílio Fitino, tá? Em Florença. E a partir dessas três fontes, alquimia, cabala e hermetismo, se tentou construir um esoterismo ocidental. A meu ver, é exatamente isso que eu ando estudando muito. Eu estou fazendo uma tese no departamento de História, na USP, tá? É exatamente isso que eu estou estudando. A meu ver, essa tentativa de fusão de doutrinas procedentes de povos e de culturas e de religiões diferentes é um carro que não pegou no Ocidente. É um carro que não pegou, e a gente vai ter o seguinte: tem uma série de organizações aqui no Ocidente que tentaram fazer essa síntese, tá? Mas não foi bem sucedida, porque sempre teve, essas organizações declinaram, vieram outras atrás, tentaram fazer essa síntese e assim por diante. Na esfera que a gente vive da cristandade, ou alguém vai pegar aqueles evangelhos e vai pegar o material dos gnósticos e vai tentar reconstruir um esoterismo cristão, ou nós vamos continuar do jeito que nós estamos hoje, tá? Um verdadeiro supermercado, como descreve aquele escritor que eu citei no começo, tá certo?
Então você entra numa estante, você entra numa livraria, uma semana você pega alguma coisinha de budismo, na outra semana você pega alguma coisinha de taoísmo, na outra semana você pega um livrinho de astrologia, na outra você pega um de tarô. Um ano depois, 5 anos depois, você faz um belo patê disso tudo, e patê vocês sabem, né? É um ótimo tira-gosto patê, mas não mata a fome. Tá certo? Não mata a fome. O que nós temos hoje ao nosso redor são fragmentos de conhecimentos esotéricos que estão sendo vendidos e negociados e estão circulando entre nós, né? Se a gente olha, por exemplo, para a mística judaica, e hoje eu vou falar um pouco da mística judaica, que primeiro, porque sempre foi a grande atração dos autores cristãos, sempre perceberam que é muito importante a Cabala, principalmente, e tentaram se aproximar. Por exemplo, há traços de Cabala em organizações maçônicas, tentaram captar alguma coisa de Cabala. Como tentaram captar alguma coisa de Cabala também nas organizações Rosa Cruz que foram fundadas no século XX, tá? Mas é tudo superficial para chuchu. Por quê? Para fazer Cabala direito, precisa conhecer a religião judaica profundamente, não praticar, mas conhecer pelo menos a religião judaica e, infelizmente, tem que conhecer hebraico. Quem acha que faz Cabala, fez Cabala, ou pode fazer Cabala sem conhecer a estrutura da língua hebraica, está se enganando, está mentindo, tá? Porque tudo na Cabala tem a ver diretamente com a estrutura da língua. O alfabeto deles. Não só com o alfabeto, não adianta, porque os autores cristãos conhecem o alfabeto. Vocês compram um baralho de tarô, vocês vão ver as letrinhas do alfabeto hebraico desenhadas no baralho de tarô, tá? Isso não basta conhecer só as letras do alfabeto. Tem que conhecer palavras, tem que conhecer o significado das palavras, tem que conhecer a estrutura gramatical. O hebraico é uma língua que tem uma relação com a realidade que é muito diferente da gente. Se a gente, por convenção, começar a chamar isso amanhã de cadeira, não tem problema nenhum, é um problema só de adaptação e de hábito. A gente mudar o nome disso de mesa para cadeira, tá? Na língua hebraica, isso seria assim, o transtorno do mundo. Porque o som das palavras tem a ver com o objeto que está sendo designado. Tá? Então é uma relação, primeiro que é uma relação de linguagem com a realidade totalmente diferente desta que nós estamos acostumados a viver, onde a relação entre o som e as coisas é uma relação aparentemente arbitrária. Né? Tem coisas no hebraico que são impressionantes. Você vai folheando o dicionário, vai vendo algumas coisas. A palavra anum, por exemplo, designa nuvem, céu nublado e doença nos olhos. Para nós, o que tem a ver céu nublado com doença nos olhos? Mas a doença nos olhos, na antiguidade, era vista como uma espécie de nublação da vista. Tá? Então essa palavra designa coisas diferentes, né? Aparentemente diferentes, mas que para eles tinham uma relação e faziam uma relação profunda. Tá certo? Então, sem captar isso, não dá para se aprofundar. Vai ter uma perfumaria, você compreende? Você vai estudar Cabala, né? No ambiente que nós estamos. Com pessoas que não sabem hebraico, vai acontecer o seguinte: o que vai ter é uma perfumaria. Quando a gente pega alguma coisa, como uma escola esotérica, que pode ser uma escola esotérica islâmica, que são fraternidades sufis, por exemplo, como a Naqshband, a Merlev, que essas existem há mais de um milênio, direto, com transmissão direta de aluno para discípulo, formação oral e tudo mais. Né? Ou pega uma coisa zen budista na China, que tem 2 milênios de história. Tá certo? A gente vai observar o seguinte: o que é que se ensina nessas escolas? Tá? A gente pode agrupar, grosso modo, e daí vocês vão ver aonde que entra a astrologia nisso. A gente pode agrupar, grosso modo, as seguintes matérias que são estudadas nessas escolas esotéricas. Primeira coisa, é lógico, a teologia. Teologia aqui não é dogma, como a gente fala na religião cristã, tá? Teologia é o estudo dos atributos de Deus. Isso é essencial, porque se não tiver isso, o resto não se articula, tá?
A segunda matéria muito importante é cosmologia. Como é que o universo nasceu? Como é que os mundos nasceram? Tá? Porque nas escolas esotéricas, qualquer esoterismo, né, fala de mundos. Esse que nós estamos é um deles, é o mundo físico. Em Cabala, esse mundo, isso que está acontecendo aqui, é Asiá, o mundo da ação. Tá? Na Cabala, por exemplo, são 4 mundos. Atzilu, o mundo da emanação, Beriá, o mundo da criação, Yetzirá, o mundo da formação, e Asiá, o mundo da ação e do fazer. Tá? Quais são as entidades que habitam esses mundos? E quais são as leis que regem esse mundo? E mais importante ainda, quais são as leis que permitem a passagem de um mundo para o outro? É que aí é que está o X, né, das questões. Uma coisa é você saber intelectualmente que existe um mundo invisível próximo a gente, que na linguagem da gente aqui a gente chama mundo astral, e que na linguagem dos cabalistas é o Yetzirah. Tá? Agora, o problema é o seguinte, como é que se passa de um para o outro? E aí é que está toda a questão, né? A terceira matéria bastante estudada, antropologia. O estudo da gênese e da constituição do ser humano do ponto de vista psicossomático e espiritual. Né? Então, por exemplo, na antropologia cabalista, o ser humano é um sexnário, é uma estrutura de 6. É o corpo físico, guf, o alento vital, nefesh, a alma animal, ruah, a alma espiritual, neshama. E tem mais 2 estruturas além dessa neshama, tá? Yahid, e a outra não estou lembrado agora, mas são bastante importantes, tá certo? No esoterismo é importante o seguinte, o ser humano não é um organismo psicossomático terminado. Eu acho isso uma ótima notícia. Eu acho que isso é um ponto de esperança. Quando ele começa a desanimar sobre a condição do ser humano hoje, né, e sobre como está o mundo hoje, tentem pensar no seguinte, que o ser humano não está terminado ainda do ponto de vista psicossomático. Todas as tradições dizem isso. Todas. Deve ser verdade. Ou esses místicos andaram mentindo aí durante milênios, entendeu? Ou deve ter um fundo de verdade nisso, porque não é possível. Os védicos falam isso, os budistas falam isso, os taoístas falam isso, os cabalistas falam isso. Tá? E eu acho que é muito importante a gente ter isso na cabeça, tá certo? Porque serve, no mínimo, né, para a gente evitar o desespero. Porque de vez em quando a gente olha para a situação no mundo e fala, meu Deus, isso ainda tem jeito, tá certo? Tenta imaginar o seguinte, não está terminado não, a partida não, os dados não estão todos jogados, falta coisa ainda. Tá? A quarta matéria, o coração do sistema, a coisa mais importante de todos, são os métodos ou as técnicas de meditação. Sem isso daqui, não tem esoterismo como se fala, da boca para fora, tá? Tem o esoterismo como um assunto divertido para um chá às 5 horas da tarde. Tá certo? Sem isso aqui, todo aquele resto lá é teoria. E o grande problema que aconteceu, por exemplo, na transmissão da Cabala judaica para o Ocidente e para os autores cristãos, foi que jamais os cabalistas judeus escreveram absolutamente nada sobre isso. Nada. A Cabala tem métodos de meditação com sons, com posturas que na Índia, por exemplo, chamam mudras, né? E com visualizações. Existe tudo isso na Cabala. Eles jamais escreveram sobre isso. Então, qual o acesso que o Pico de la Mirândola, o Paracelso e todo esse povo que teve louco atrás de Cabala, que acesso que eles tiveram? Só as matérias teóricas. Tá? E sem isso aqui, nada acontece. Esse é o problema. E aí é que começa o problema esotérico. O que está escrito, o material que está escrito que circula,
jamais ensina técnica de meditação completa. Eles ensinam fragmentos. Eles dão dicas do que a pessoa pode fazer. E se alguém intuitivo, por exemplo, pode começar a fazer experiências e pode topar com alguma coisa que seja séria e que seja profunda, que leve a um aprofundamento. Mas jamais se escreve técnica de meditação. Inclusive os livros de yoga que existem em circulação, traduzidos e tudo mais, não estão completos. Por um motivo muito simples. Porque existem técnicas de meditação que são feitas para todo mundo. Todas as pessoas podem fazer. Só que num trabalho, numa escola, existem técnicas de meditação tremendamente individualizadas, que são dadas para aquele e não para aquela, porque aquela precisa de uma outra coisa. E se não tem alguém que está qualificado, tá, para discernir o que ela precisa, que é diferente do que ela precisa, vira o quê? Vira uma receita que todo mundo usa e não acontece absolutamente nada. Ou acontece muito pouca coisa. A pessoa tem a imaginação de vez em quando a gente faz... Por exemplo, experimentem fazer uma hiperventilação para ver o que acontece. Acontece que vai dar um barato na cabeça, porque é óbvio, ela está super oxigenada. Vem um monte de imagem, tá? Vem um monte de formigamento no corpo e sensações de que está acontecendo alguma coisa, tá? Está acontecendo alguma coisa, mas é uma experiência que todo mundo, qualquer ser humano pode passar, porque é uma hiperventilação, tá certo? Isso não é uma técnica de meditação, tá? Então, isso aqui é verdadeiramente o coração do sistema, é o quarto elemento nessa história que eu estou colocando aí, né? É o elemento que faz exatamente a mediação. O que mais que nós temos? Todas as escolas desenvolveram, e aqui entra nosso tema, as artes mânticas. Astrologia, tarô, I Ching, tá? E na antiguidade tinha um monte, né? Geomancia, que era ler um passo, por exemplo, um pé na areia, tá certo? Gematria é a derivada da Cabala, que é a nossa numerologia. Eu estudo a Cabala, é por isso que eu estou assim. Que é a nossa numerologia, tá certo? Mas é tudo na gematria. É tudo na gematria, numa relação com a astrologia. A gente já vai ver isso. Só que é uma astrologia que a gente fica completamente desnorteado no começo. Por quê? Porque está dentro de um sistema e serve a um propósito. A gente já vai ver isso já, tá? Então, estas artes mânticas, elas foram desenvolvidas e elas estavam no currículo dessas escolas. Cada uma dessas escolas, pelo menos alguma arte mântica desenvolveu. Mas não era exatamente para fazer o que a gente faz hoje com as artes mânticas. O que a gente faz hoje com as artes mânticas? A gente faz leitura de caráter, seja com tarô, com astrologia ou com diabo, a gente faz leitura de caráter e previsão. Né? E previsão. Eles estavam interessados em outra coisa. Eles estavam interessados, por exemplo, em astrologia, qual o momento melhor para fazer uma determinada meditação. Vocês já viram, vocês que estudam astrologia aqui, vocês já viram um livro de astrologia que tivesse mencionado um tópico desse, que existem momentos apropriados para fazer meditação? Em geral, mas em geral também é uma coisa genérica, né? E no específico, a partir do mapa da pessoa, existe, tá? Existe, e a astrologia, por exemplo, dentro da Cabala tinha esta função que era primordial. Eles não estavam querendo saber direito qual que era o caráter da pessoa, qual que ia ser o destino deles. Mais importante de tudo era fazer toda uma configuração para ver como é que o trabalho desse cidadão, desse iniciado que vem para a escola, pode se desenvolver melhor. Tá? É uma coisa que hoje a gente nem imagina como é que eles faziam, para que eles faziam, como é que era a técnica de desenvolvimento dessa coisa. Tá certo? Na hora que a astrologia caiu num domínio secular, né, virou leitura de... Presta excelentes, ainda assim presta excelentes serviços. Eu falei aqui no começo, né, da mercantilização. Olha aqui, eu acho o seguinte, que a astrologia é uma coisa tão forte, que vai sobreviver essa mercantilização. Está aí há 5.000 anos, já passou por coisa pior, tá?
vai talvez passar por um momento aí difícil nos próximos anos, com essa mercantilização toda, mas não vai morrer de jeito nenhum. Tem algo muito sério, muito rico e de muita substância, não só na astrologia, no tarô e no I Ching, porque está tudo construído a partir disso aqui, ó. O que é importante notar numa escola esotérica é o seguinte: bom, tem terapêutica, todas elas têm. Vocês podem ver nas bibliotecas, livrarias, vocês não encontram um livro sobre terapêutica cabalística. Ela existe. Existe. Tá? E é bem potente. Tá certo? Mas não tem nada escrito sobre isso. Porque eles não escreveram. Não escreveram. Julgaram que era uma coisa que para manter dentro das escolas e acabou. Né? Achar que não era oportuno divulgar e deixar essa coisa cair num domínio público, tá certo? E finalmente, todas elas têm algum tipo de magia cerimonial. Se vocês prestarem atenção, o cristianismo tem tudo isso, mas está tudo em fragmento. Está tudo em fragmento. Magia cerimonial? O que é uma missa católica? Se não magia cerimonial, tá? Se você falar isso com o padre hoje, ele vai falar: pelo amor de Deus, o que você está falando e não sei o quê. Lógico, depende de como você define magia. Tá certo? Depende de como você define magia cerimonial. Se você define magia cerimonial como uma prática humana para intervir e atrair determinadas forças do mundo invisível, lógico que uma missa católica é magia cerimonial. Na hora que o padre levanta aquele cálice lá, o que pretensamente está acontecendo? Tá certo? Tá. Aquele momento está fazendo um vínculo. E o que é isso? Se não é magia cerimonial, o que é? Quer dizer, aí começam as coisas do fanatismo e tudo mais, né? Essa magia cerimonial é boa, é limpa e é possível e tem que se promover. O que os outros fazem é demoníaco, é bruxaria, é feitiçaria, etc, etc, etc. Tá? Isso é da política das religiões. Isso é da política das religiões, tá certo? Então, pelo menos essas 7 dimensões, elas são ensinadas. E elas são ensinadas, e isso é que é o mais importante de tudo, como um sistema, está tudo ligado. Está tudo ligado, você compreende? Quer dizer, na hora que você vai fazer uma técnica de meditação, está envolvendo os atributos de Deus, está envolvendo a cosmologia, está envolvendo a constituição humana, tá? A partir disso você pode tirar um monte... As artes mágicas podem ajudar a escolher determinados momentos e a determinadas constelações das práticas e assim por diante. Tá certo? Então, acontece... Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Um dos livros de Cabala mais importantes chama Sefer Yetzirah. Esse livro se discute quando é que ele foi... Não tem autor, evidente que não tem autor. Se discute quando foi escrito. Né? Então a tradição atribui esse livro a Abrão. Né? Outros historiadores judeus acham que isso foi escrito mais ou menos entre o século III e o século X da nossa era. De qualquer maneira, esse livro começou... Ele foi traduzido para o latim no século XVII e ele começou a circular dentro da cristandade. Então, o primeiro parágrafo desse livro diz o seguinte: em 32 caminhos secretos de sabedoria, Yah, Senhor dos exércitos, Deus Elohim, divido e Rei do universo, Deus Todo-Poderoso, clemente e misericordioso, sublime e elevado, habitante eterno do acima, santificado seja o seu nome, estabeleceu e criou o universo com 3 sefarim. Sefá, o número, Sipur, o numerador, e Sefer, o numerado. Quer dizer, esse é o primeiro parágrafo do livro. Isso parece, aparentemente, quando a gente lê isso, parece uma oração. Tá? Na tradição que nós estamos, é porque outro grande drama que aconteceu no mundo, e que eu acho que um dia vai ter que ser resolvido, vai ser o seguinte:
os cristãos, os primitivos cristãos, né? Os cristãos não todos eles, porque a cristandade já era uma comunidade. Quem tomou essas decisões foi o clero cristão. Então vamos falar bem claro as coisas. O clero cristão tomou uma decisão que, a meu ver, causou e continua a causar maior confusão, que foi passar a mão nos livros judeus, falar: isso aqui faz parte da nossa história, tudo isso aqui anuncia Jesus Cristo, e deu um rolo que não teve tamanho. Tá? Porque dentro da concepção judaica, por exemplo, dentro da concepção de Deus que os judeus têm, né, da transcendência, a ideia de um filho de Deus não tem o menor cabimento, e até uma blasfêmia dentro do judaísmo. Tá? Então aquilo é outra teologia, aquilo é uma outra maneira de articular a visão do mundo, você compreende? Porque na hora que os cristãos passam a mão nesses livros, e hoje em dia os protestantes apelam muito para o Velho Testamento e abrem e lê, mas a confusão aumenta cada vez mais. A cada século a confusão aumenta mais e mais. Olha, as coisas chegam num ponto, tá, que há problemas de tradução assim primários da Bíblia hebraica, dos textos hebraicos para as línguas modernas da gente. Então tem um versículo no Jó, outro dia eu estava vendo isso, tem um versículo no Jó que é muito interessante. Ele fala: e agora a luz não se vê, o céu é luminoso. Quer dizer, quem foi traduzir isso para o inglês e depois para o português, quem traduziu primeiro para o latim, né, achou que esses dois versículos são muito paradoxais. Como é que agora não se vê a luz e o céu é luminoso? Né? O que fizeram? Eu peguei a última versão, a mais recente e a mais bem cuidada, a Bíblia de Jerusalém. Tá? Simplesmente suprimiram o céu é luminoso. Eles não entendiam, acharam que podia ser erro de algum escriba judaico lá, e eliminar. Imagina, dentro do judaísmo, se alguém errar uma letra na cópia da Torá, rasga o trabalho inteiro e começa tudo de novo. Tá? A transcrição da Torá manuscrita é uma profissão dentro da comunidade judaica. Tá certo? Então, simplesmente, como acharam que era muito paradoxal, provavelmente, eliminaram o céu é luminoso. E esse conceito, o céu é luminoso, que aparece nessa frase, é super importante. Luminoso, em hebraico, uma das palavras hebraicas para designar luminoso é Bahir. Bahir é um dos grandes livros da Cabala. E em cima desse versículo do Jó foi construído um monumento, tá? Porque eles acharam que atrás desse versículo do Jó tinha uma história fantástica e uma história muito importante. E a partir disso fizeram todo um livro. Na nossa tradução da Bíblia, mais bem cuidada, mais recente, o versículo não existe. Tá? Então houve essa confusão na apropriação, né, desses termos. Então esse parágrafo que eu li parece uma oração. Tá? Mas esse parágrafo que eu li é uma descrição alusiva e metafórica à árvore da vida. E a árvore da vida está relacionada aos atributos de Deus e ao mecanismo através do qual houve a criação. Tá? Só que a árvore da vida também é um diagrama do que é um ser humano abstratamente. Adam Kadmon é o nome hebraico para isso. Além do mais, nesse pequeno parágrafo que eu li para vocês, tem uma técnica de meditação. Só que aqui no Sefer Yetzirah, ele não descreve qual que é a técnica de meditação, porque ele supõe o seguinte, que ele está escrevendo para gente que faz parte dos círculos. Tá? Isso é um manuscrito cifrado. Tá certo? Agora, né, de 10 anos para cá, com toda a introdução que houve das técnicas orientais, das filosofias das religiões orientais, os judeus cabalistas resolveram começar a divulgar alguma coisa. Então tem um rabino, ele morreu nos Estados Unidos, que resolveu escrever um livro chamado Sefer Yetzirah, que é a tradução desse livro para o inglês e o comentário versículo por versículo disso. Ele está saindo em português pela editora Imag. Ele explica, ele diz que tem técnica de meditação aí. Ele dá até alguma dica de como seria essa técnica de meditação, tá? Mas não completa.
Tá certo? Quer dizer, é brincadeira isso? É para jogar assim um perfume no ar, fazer as pessoas sentirem que tem alguma coisa valiosa e ficar tudo por isso mesmo? É um sadismo que o cara está fazendo? Não, não é um sadismo, tá? Porque quem lê isso, se interessar e achar que isso tem um valor, vai atrás. Vai atrás, porque existem comunidades judaicas aqui no Brasil. Aí em São Paulo é uma das maiores desse planeta, tá? E não vai ser fácil descobrir um cabalista não, porque hoje tem muito mais cabalista sério fora do judaísmo do que dentro do judaísmo, tá certo? Porque para eles também, essa coisa de manter a ortodoxia e manter essa coisa mística de lado, também acontece da mesmo jeito, só que eles toleram os cabalistas. Por quê? Porque os cabalistas fizeram uma acrobacia e uma ginástica terrível para se manter dentro do judaísmo e não entrar num atrito direto com a ortodoxia dos rabinos. Então vocês pegam um livro de cabala, praticamente consiste no quê? Em comentário de trecho da Bíblia. Tá? Qualquer coisa que venham falar com o cabalista, ele fala, não, eu estou comentando a Bíblia, eu sou um judeu ortodoxo. Tá? Quando na realidade está subvertendo tudo, porque a Cabala, por exemplo, reintroduz o problema do mito dentro do judaísmo. Tá? Uma das coisas da religião judaica mais violentas que já ocorreu na história da humanidade é o tal do segundo mandamento: não farás imagem de Deus. Isso é uma loucura pedir um troço desses, porque a natureza humana só consegue pensar através de imagem. E esse troço foi tão profundo na comunidade judaica que os judeus produziram extraordinários cientistas, extraordinários músicos, extraordinários escritores e pouquíssimos pintores. Mesmo assim, vejam a história da pintura desses últimos 200 anos. Mesmo depois da assimilação dos judeus na Europa, tá? Me aponte um pintor judeu, na mesma quantidade dos escritores famosos, Proust, Bergson, Kafka, né? Os caras foram luminares durante esses últimos 200 anos. E os pintores? Os pintores não se pinta a imagem. E vocês não imaginam o que é isso, porque a mente da gente ela quer fazer uma imagem para começar a pensar em alguma coisa. Então, primeira coisa que, por exemplo, na Cabala, Deus, o que é Deus? É nada, nada que possa ser dito, é Ain. Ain é nada, é coisa alguma, tá? Isso não é um ser, não é um não ser, não é espírito, não é matéria, é tudo isso, mas é algo diferente disso. Mas a mente da gente não consegue trabalhar com um troço desse, o intelecto. Quando eu falo mente, eu falo a mente intelectual. A mente espiritual, em alguns momentos, a mente chamar pega uma vivência disso. E todo mundo aqui já passou por alguma vivência, entende? Que não consegue colocar em palavras, mas sente que ela é importantíssima e ela é decisiva para as coisas. Bom, gente, o que isso pode contribuir para a astrologia? Isso pode contribuir o seguinte: o ser humano é plural, é múltiplo. E não precisa vir a psicologia clínica falar isso pra gente, ensinar isso pra gente. É só desenhar um mapa. Tem 10 planetas lá, tá? Todos eles dizem eu. Todos os planetas, quando se manifestam, dizem eu. Tá? Portanto, aquele ser humano representado no mapa tem pelo menos 10 dimensões. E quando cada um deles assume, todos eles dizem eu. Né? Eu estou bravo, Marte. Eu estou amoroso e feliz, Vênus, mas todos dizem eu. Eles não se apresentam, olha, agora eu sou Vênus, tá, e eu estou feliz. Não, eu estou feliz, né? Daqui a 5 minutos eu estou zangado. E como é que esse eu varia tão rápido? Né? Esse eu é meio uma miragem. Esse eu, na realidade, não existe. Esse eu, ele tem que ser alcançado. E existe uma psicologia no século XX que se percebeu esse problema e se preocupa com esse problema. A meta, né, da terapia junguiana é a individuação. Levar a pessoa a ser um indivíduo único, não só único, como também integrado. Porque
é mole a gente pegar um mapa de uma pessoa, olhar o mapa, olhar os trânsitos, as configurações e tudo, e falar assim, olha, eu acho legal, você tem uma grande afinidade assim, com coisas orientais. Vai procurar ser Shonoei, vai lá na igreja messiânica que eu acho que você vai se dar tão bem. Ou então chegou e fala, teu problema, você resolve o teu problema com homeopatia. Quer dizer, essas questões que estão no imediato, no presente, tá? A gente tem muita facilidade, quer dizer, pelo menos quem tem um pouco de informação, o astrólogo que está informado, tá? Tem facilidade para dar uma boa informação e encaminhar a pessoa, né? Mas quando as pessoas chegam dizendo, entende, o que ela está fazendo aqui, qual é a missão delas, e essa missão delas não é a profissão que elas estão perguntando. Porque quando é a profissão hoje, eu acho em astrologia complicado dar um palpite. Porque o leque é tão grande e as pessoas trabalham tanto fora da natureza do mapa que é uma coisa complicada você dar uma ação vocacional. É possível, mas é um trabalho complicado. Mas tem pessoas que perguntam, não estão perguntando da profissão, elas estão perguntando de uma certa vocação. Do que antigamente se chamava vocação e do que em termos religiosos se chamou muitas vezes o chamado. Qual é o chamado da pessoa? Tá? Onde é que está a natureza mais profunda? No Sol, em Plutão, na Lua, em Vênus. Isso vira um jogo e vira um palpite e vira um eu acho? Tá certo? Não, porque inclusive eu acho que essa questão não está no horóscopo. A pessoa não é o Sol, a pessoa não é a Lua, a pessoa não é Mercúrio, a pessoa não é Vênus. Isso são partes constitutivas dele. Mas ele não é isso. Da mesma maneira que a gente fala minha mão, minha cabeça, minha boca, quem é que está dizendo esse minha? Quem é que está dizendo esse minha? É o eu, tá? Mas que eu? Esse eu que a gente conhece no dia a dia e que a cada 5 minutos muda, porque o eu muda a cada 5 minutos, tá? Basta variar um pouco o tempo, ou a Lua mudar de signo, esse eu já está diferente, né? Hoje a Lua está em Áries, sei lá eu aonde, e o cara está esfuziante, e amanhã a Lua está em Touro e o cara mal consegue sair da cama. Quer dizer, que diabo de eu é esse? Tá? Que depende completamente de flutuações cósmicas que estão ao redor da gente. O trabalho numa escola esotérica significa o quê? Dar integração para a pessoa, que no final do trabalho ela tem um verdadeiro eu que consiga decidir o que quer. Porque o eu, que a gente chama o ego em psicologia clínica, ela não consegue decidir absolutamente nada. Ele consegue decidir uma coisa hoje aqui e outra coisa amanhã. E o pior de tudo é que a gente tem uma certa propensão a colocar toda essa carga em cima de Gêmeos e Libra. E fala, esses caras são indecisos, esses caras não sabem o que quer. E não sei o que, como se os outros signos, o ego dos outros signos soubesse o que quer e para onde vai. Sabe nada, tá? Sabe nada, basta variar uma circunstância na vida que a pessoa está alterada, ela não sabe exatamente o que ela quer mais, para onde ela vai, etc, etc. Né? Quando alguém numa consulta se coloca uma questão de querer entender essa natureza mais profunda e uma missão ou um chamado, a gente precisa prestar atenção no vocabulário das pessoas, usam-se palavras muito diferentes às vezes para designar o mesmo problema. Só tem uma saída, né? A saída é encaminhar a criatura para alguma coisa que trabalhe com isso. Tá certo? Porque do contrário não tem resposta. Do contrário, as respostas são respostas conjunturais. Vá fazer Tai Chi Chuan que vai te fazer bem. Realmente, o Tai Chi Chuan vai fazer bem para a pessoa, mas não é o que ela está querendo. Não é o que... Agora, é evidente, vem muita gente para consulta que nem sequer atinou que o problema existe, né? A maior parte das pessoas acreditam piamente no ego. O ego é o ego e ele conhece tudo e sabe de tudo. E quando age de uma maneira contrária, a crença fala assim, a minha fraqueza, essa é a minha fraqueza. As pessoas têm uma relação com as fraquezas
que é totalmente narcísica. No fundo, nós amamos e adoramos as fraquezas da gente. Por quê? Tá? Porque a gente não tem controle sobre elas. Só que admitir isso é chatíssimo para a autoestima da gente. Então a gente fala das fraquezas da gente, essa é a minha fraqueza, né? Como se a gente estivesse falando do cachorrinho doméstico da gente, você compreende? Preste atenção, a relação psicológica é essa, tá? Nós lidamos com nossas fraquezas no mesmo nível que a gente lida com as coisinhas adoráveis da vida da gente. Lógico que a gente não consegue modificar, a gente sabe disso. E procurar modificar isso, e ainda por cima tem muita tonteria na vida, como por exemplo achar que a fraqueza é algo que é totalmente irrelevante, e ficar brigando com alguma coisa que é besteira, você está despendendo uma energia tremenda com algo, entende? Que era melhor a batalha ser canalizada para um outro lado, porque é perda de tempo muitas vezes na vida, tá? Mas eu acho, sabe, que tem pessoas que vêm para a consulta e colocam essa preocupação na consulta. E tem pessoas que admitem claramente que vivem no conflito, que a vida é um conflito, que a estrutura de personalidade delas, elas percebem que é polifácica, que elas são um verdadeiro cristal com várias facetas, né? E que elas se sentem incomodadas com isso e gostariam de fazer um trabalho, né, para a integração. Tá certo? Então, aqui, aí eu acho que a astrologia é importante em dois sentidos. Primeiro, você não cair na ilusão de que você olhando o mapa e olhando o sol da pessoa, por exemplo, você vai propor o caminho de integração dela. Tá? A coisa é mais embaixo, mais profunda. Tá certo? Não é por aí. Eu já vi em vários livros de astrologia, por exemplo, dizer o seguinte, que o sol é o símbolo do verdadeiro ego. Olha, gente, do verdadeiro self. Às vezes até se usa uma expressão mais contundente. É o símbolo do self. Ora, hoje nascem milhares de pessoas nesse planeta no mesmo minuto, com o Sol no mesmo grau, com o mesmo aspecto, né, que os outros. Tá? Será que saiu todo mundo lá do céu carimbado, assim, esse self número tal, self número tal, self número tal, tudo igual? Você compreende? Quer dizer, um fator como o Sol no mapa não é a expressão, é uma coisa muito importante no mapa, porque é mobilização de energia, capacidade de mobilização de energia e uma coisa importantíssima no mapa, né? Mas não é o self, tá? O mapa não se organiza em torno disso, quer dizer, a vida da pessoa e a estrutura da coisa, desse trabalho, não se organiza em termos disso, se organiza em termos do centro do mapa, onde não tem planeta nenhum e para onde tudo converge. Se há algum símbolo no mapa desse centro, é exatamente aquele foco central, tá? Para onde tudo converge, não tem lá um ponto, tá? Tem lá um ponto. E se quer algum símbolo gráfico e visual para esse centro, né, da personalidade completa do ser humano, tá lá. Agora, tem uma coisa que a astrologia pode ajudar sim, né? Então, eu estava falando das práticas de meditação, por exemplo, e astrologia. Uma recomendação que se faz na Cabala é de uma coisa que hoje a gente usa pouco em astrologia. Quais são as melhores horas para se meditar, assim, individualmente? A hora planetária que coincide com o planeta da hora do nascimento, não o planeta regente do ascendente. Tá? É uma antiga concepção que quase não se encontra mais em livro moderno, que as horas do dia estão divididas nos 7 planetas. Tá certo? Então isso repete 3 vezes e meia, né, durante um dia que tem 24 horas. Tá? E aí vai isso na segunda-feira. Então na terça-feira vai dar outra sequência que vai acontecer. Mas, por exemplo, você nasceu sobre a hora de Júpiter, tá? A cada dia, a cada 24 horas, pelo menos 3 vezes vão ocorrer essas horas de Júpiter. São horas favoráveis, dentro da concepção cabalística, são horas favoráveis para você fazer um trabalho intenso de técnica de meditação e de procura de desenvolvimento e integração.
Estamos terminando, o tempo está esgotando, e as correlações dentro da Cabala apresentam coisas assim que para nós que estamos todos treinados na astrologia ocidental são bastante desnorteantes. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui no Sefer tem uma correspondência entre as letras do alfabeto hebraico, os símbolos planetários, né? E algumas qualidades humanas. Então, por exemplo, a letra B, a nossa letra B, a letra Beit em hebraico, que significa casa, tá? Está relacionado com a lua, que está relacionado com sabedoria. É a última coisa que a gente pensaria na astrologia ocidental em relacionar, seria a lua com sabedoria. Ao contrário, a gente colocaria a lua como uma coisa que está ligada à imaginação e, portanto, potencialmente ilusória. Tá? Mas a imaginação tem uma sabedoria também, a vida instintiva tem uma sabedoria também. Hoje estão falando da inteligência emocional. As emoções têm uma inteligência. É uma sabedoria essa, Hokmah, em hebraico, tá? Que não é o entendimento e a inteligência analítica que a gente faz. Tá certo? Então, a partir dessas três correlações, letra, símbolo e qualidade, significa, isso eu não vi em livro nenhum, mas é uma coisa que estudando eu deduzi, tá? Que um mapa astrológico poderia ser transformado em som. Pegar um mapa de alguém, dá para transformar em som. O Sol em Gêmeos, por exemplo, é uma combinação de duas letras. A letra correspondente ao Sol, que é Dalet, tá? E a letra correspondente a Gêmeos, que é Zain. Esse Sol em Gêmeos está quadrado com a Lua, que é uma situação difícil. Tá? Dalet é 4. Isso. E o outro, Zain? Zain. 6. 7. Zain é 7. Carro. Zain é 7. Isso faz um som, tá? A letra D e a letra Z. Isso faz um determinado som. E digamos que essa pessoa tem um problema com esse som em Gêmeos com a Lua em Peixes. Tá? A Lua em Peixes vai formar outro som, com duas consoantes hebraicas, tá certo? Existe uma maneira de atenuar essa fricção. Evidente. E eu estou dizendo isso para vocês, eu não li isso em lugar nenhum desse jeito. Mas se você ler o livro com cuidado, você vê claramente que isso é possível fazer e provavelmente eles faziam. Só que não escreveram. Mas provavelmente eles faziam. Então, é possível transformar, potencialmente, com essas correlações, um horóscopo numa frase com diversos sons. E, potencialmente, é possível pegar alguns atritos e dissonâncias, né, e fazer um trabalho de antídoto em cima disso com sons, cores e posturas. Já está desenvolvendo esse trabalho? Já está escrevendo esse livro? Olha, aconteceu uma coisa muito interessante assim, rapidinho. Esse livro, eu comprei ele, né, esse exemplar aqui, há 10 anos atrás. E logo no prefácio tem o seguinte aviso: não estude isso sozinho, faça isso com um grupo, tarará, tarará, tarará. Aí eu peguei e li o livro inteiro, né? O texto em hebraico dá 12 páginas, escrito em hebraico, é curtinho. Tá? Com a tradução aí fica um pouco maior. E é incrível como se vê, por exemplo, como o hebraico é uma língua sintética. O que eu fiz? Eu li o livro todo, achei fascinante e pensei, nossa, deve fazer um monte de coisa com isso, mas guardei. Guardei, tá? Se logo no prefácio eles escreveram, não faça isso sozinho, eu deixei lá. Aí eu, há 3 anos atrás, né, com um grupo de pessoas, tem hebraísta no meio e tudo, começamos a fazer um estudo, aí eu me permiti começar a fazer essas especulações. Tá? Eu estou chamando a atenção de vocês que existem coisas, nas livrarias existem coisas muito valiosas, e em relação ao conhecimento esotérico, precisa ter audácia. Ninguém nunca vai chegar e vai dizer tudo. Ou a pessoa vai atrás e se esforça, e pensa, e medita, e experimenta, e faz, e acontece.
ou a expectativa de que uma escola esotérica é a mesma coisa que uma escola comum, que a gente vai, fica sentadinho e recebe toda a matéria mastigada, engano total e completo. Tá? Então, é para ir atrás, sim. E tentem só, eu acho que se hoje vocês saírem daqui e se lembrarem depois, que isso, o que é mais importante disso tudo que eu falei, gente, que isso faz um sistema, que está tudo integrado, tá? E tudo tem uma ligação com o resto do sistema, eu passei o recado que eu queria dar para vocês hoje. O que nós temos hoje, não por culpa nossa, mas por uma história que está se desenvolvendo há milênios aí, é que nós estamos hoje numa situação de termos fragmentos, tá? E muitas pessoas aqui no Ocidente tentaram honestamente, tentaram profundamente chegar a construir um sistema com esses fragmentos. No meu entender, não conseguiram. Apesar de toda a boa vontade e do esforço, não conseguiram. Tá? Mas eu acho que a questão está colocada. Olha, nós estamos terminando, já está falando, parece que tem um tempo. Eu não tenho aqui de cabeça. Eu não tenho aqui. Mas o Jorge deve ter. O Jorge que tem livros antigos e que é uma pessoa que estudou um pouco de história da astrologia, ele com certeza tem esses horários planetários. Isso é fácil conseguir com ele. Oi? O Almanaque do Pensamento. Esse livro aqui de Cabala se chama... Espera um pouquinho só. O livro de Cabala que eu mencionei se chama Sefer Yetzirah, está saindo pela editora Imago. Ilustrativos aí, tá? Eu por mim prolongaria a conversa, mas eu escrevo o nome.